Olá pessoal, na aula passada a gente aprendeu mais sobre as carbonilas, certo? E aí a gente descobriu que é uma estrutura que ela não existe sozinha, ela vai existir dentro de cadeias carbônicas, seja no meio, seja no fim delas, mas ela tem essa estrutura que é C dupla O ligado a hidrogênios ou carbono, certo? Então aqui a gente sabe que essa estrutura, ela tem que fazer 4 ligações, aqui com o oxigênio ela está fazendo 2, né? E ela teria que fazer pelo menos aqui carbono e hidrogênio formando ângulos de 120 graus, tudo bem? E obviamente dessa estrutura aqui vão surgir outras funções orgânicas. A gente viu que existiam pelo menos aqui umas 6 estruturas orgânicas, né? Onde nós temos cetona, aldeído, ácido carboxílico, éster, amida e o anidrido. Em especial, hoje nós vamos começar a falar sobre as cetonas, que são estruturas de meio de cadeia, ok? Então vamos lá, vamos ver algumas coisas importantes sobre essas funções orgânicas aqui. Bom, as cetonas, elas são uma das funções mais simples da gente conseguir identificar no meio de uma cadeia carbônica, tá? Porque, como a gente viu, elas são estruturas que vão surgir na região central da cadeia, tá? E elas vão ter essa dupla O. Só que antes disso, vamos entender como ela surge e, obviamente, para que ela serve. Bom, basicamente, as cetonas, elas são o quê? Elas são solventes. Mas solventes de que tipo? São chamados de solventes polares, ok? E o que é um solvente? Um solvente é uma substância química de origem orgânica, por exemplo, mas pode ser inorgânica, como a água, né, que é o solvente universal. Mas na maioria das vezes, um solvente ele vai ser ou um ácido inorgânico, como ácido sulfúrico, ácido clorídrico, ou uma substância de origem orgânica, como as cetonas, tudo bem? Então, o que a gente tem aqui? Elas são chamadas de solventes polares. E por que isso? Porque quando a gente olha para a estrutura das cetonas, a gente sabe que tem aquela estrutura de meio de cadeia, que é a carbonila, certo? Então, é C dupla O, e aí vão ter aqui outras duas estruturas que eu vou chamar de R aqui, por enquanto, tá? R, R'. Depois a gente vai ver a explicação do que é esse R, R' aqui, tá? Mas aqui, então, a gente tem essa estrutura, né? Que ela é formada por essa carbonila central, né, esse C dupla O, e daí, isso daqui simplesmente já faz a estrutura ela ser polar. Por qual motivo? Porque aqui esse oxigênio, tá? Ele tem o quê? Ele tem dois elétrons fazendo parte da ligação, né? Ou seja, aqui vai contar esses outros 2 elétrons também do carbono. Então, aqui ocorre uma ligação covalente, que é um compartilhamento de elétrons, mas além desses 2 elétrons aqui, né, que é de origem do próprio oxigênio, ele tem mais 2 pares de elétrons aqui em cima. O que isso faz? Cria uma região negativa muito grande aqui ao redor do oxigênio, tá? Deixa eu até pegar outra cor aqui para mostrar para vocês, tá? Ó, essa parte em azul aqui acaba sendo uma região negativa muito grande ao redor do oxigênio. Então, o que acontece? Toda a estrutura ela é deslocada nesse sentido. Por isso que forma essa angulação aqui em 120 graus, ok? Por quê? Então, porque os elétrons eles são totalmente deslocados na direção do oxigênio. Por que isso? Porque o oxigênio ele é bastante eletronegativo, ok? Então, sempre que a gente tem uma estrutura que possui um elemento eletronegativo, a gente vai ter o deslocamento dos elétrons da ligação covalente na direção desse elemento eletronegativo. Então, por exemplo, aqui se tivesse nitrogênio, se tivesse flúor também, né? Lógico que não ia ter necessariamente ligações duplas, haveria um deslocamento da estrutura, tá? Formando essa angulação na direção desse átomo, né? De um elemento que é eletronegativo. Então, formaria aqui uma região carregada fortemente negativa, com cargas negativas, né? Então, dessa forma, a gente tem uma polaridade. Com a água acontece algo parecido também, ok? Se a gente for ver a estrutura da água, tá? Vamos fazer aqui, só para mostrar, né? A gente tem o oxigênio e os hidrogênios, ok? Observe que ela não é linear, ela também forma um ângulo. Por quê?
Porque o oxigênio também vai ter aqui, ó, esses pares de elétrons. Consequentemente, a estrutura ela é deslocada nesse sentido aqui. Então, os elétrons que estariam próximos do hidrogênio, tá? É como se eles viessem para mais próximo aqui do oxigênio, entendeu? Então, ele consegue se deslocar mais próximo do oxigênio. Então, a estrutura está puxando os elétrons na direção desse oxigênio, que ele é eletronegativo. Isso valeria também para se fosse amônia aqui, ou seja, NH3, né? Se fosse algum outro elemento químico aqui, por exemplo, se fosse um enxofre, também teria isso, tá? Então, sempre que tem elementos mais eletronegativos, as cargas vão se deslocar nessa direção. Isso é muito importante, tá? Porque mais para frente a gente vai ver que existem alguns tipos de reações que só ocorrem na presença, por exemplo, de solventes polares ou, por exemplo, de solventes não polares, tá? Então vai depender muito do tipo de solvente que está sendo utilizado para isso. E no caso, então, as cetonas, elas são solventes polares. E como que elas surgem, tá? Elas podem surgir de três formas possíveis. A primeira delas, e a mais comum, é a oxidação de alcoóis secundários, tá? O que são alcoóis secundários? São álcool, né, uma função álcool, só que o OH, que é o que determina o álcool, né, ele vai aparecer não em ponta de cadeia, ele vai aparecer no meio da cadeia, e especificamente num carbono que está fazendo duas ligações, né, com outros carbonos. Então, por exemplo, aqui, ó, a gente tem esse tipo de álcool aqui, certo? C, aí aqui vai ter um hidrogênio, CH3. E aqui a gente tem o OH, tá? Então a gente tem esse álcool aqui. Que álcool que é esse? 1, 2, 3 carbonos, met, et, prop. Então ele é da família do propanol. Só tem ligação simples, certo? Então na hora que a gente vai colocar o nome, a gente vai ver onde que está esse OH, certo? Então a gente montaria o nome dessa estrutura da seguinte forma. Seria 3 carbonos, met, et, prop, então propan, certo? Só ligação simples, propan, o que? 1, 2, 1, 2, é a posição onde aparece o OH. Então propan, traço, 2, ol, tá? Então aqui a gente tem um álcool secundário, por quê? Porque o carbono que ele aparece está fazendo ligação com outros dois carbonos. Se aqui em vez desse hidrogênio, por exemplo, né? Se aqui em vez desse hidrogênio existisse mais um carbono, né? Se tivesse um CH3 aqui, aí esse álcool ele seria um álcool terciário, tudo bem? E lógico, né? O nome iria mudar aqui também. Mas aí, no caso, ele seria um álcool terciário. Quando ele aparece em ponta de cadeia, ele é um álcool primário. Por quê? Só faz ligação, o carbono que ele está ligado só faz ligação com um único outro carbono. Tudo bem? Então, quando ocorre ali o processo de oxidação, por exemplo, do propan-2-ol, que a gente viu aqui, ocorre o surgimento das cetonas. Tá? Por quê? Porque aqui a gente vê que essa carbonila, ela é secundária, né? Esse R e esse R' vão ser estruturas carbônicas. Então, aqui, esse carbono, ele vai necessariamente estar ligado ao quê? Ele vai estar ligado a outros carbonos. Logo, ele vai ser um carbono secundário, ok? Bom, além do processo de oxidação de álcoois secundários, que é o mais simples, também existe a oxidação de hidrocarbonetos. Vocês se lembram o que era hidrocarbonetos, né? Estruturas formadas somente por hidrogênio e carbono, né? Então, diversas estruturas, né? O propano, o metano, o etano, todos eles hidrocarbonetos. Então, quando ocorre o processo de oxidação deles, a gente consegue obter ali as cetonas, ok? E, obviamente, né, precisa ser a oxidação de carbonos secundários. Mais uma vez, são carbonos secundários, são carbonos que estão ligados a outros dois carbonos, tudo bem? E por fim, né, a hidratação de alcinos. Os alcinos, eles não existem em grande quantidade na natureza, eles são produzidos em laboratórios. O que são os alcinos? Os alcinos vão ser aquelas estruturas que vão ter carbonos fazendo triplas ligações. Esse tipo de estrutura ela é gerada em laboratório. Então, quando ocorre o processo de oxidação desse tipo de estrutura aqui, né, a gente consegue chegar
nessas chamadas cetonas industriais, tá? Então, as cetonas, elas são solventes polares e que surgem principalmente de processos de oxidação ou de hidratação. Tudo bem? Bom, agora vamos ver a estrutura das cetonas. Como eu disse para vocês, existe na estrutura das cetonas esse R' e esse R aqui, tá? O que quer dizer R e R'? São grupos. Então, pode ser o grupo alquila, ok? E pode ser o grupo arila para o R e para o R', a mesma coisa, tá? O que isso quer dizer? O que é o grupo alquila? O grupo alquila é formado por hidrocarbonetos. Então, aquelas estruturas grandes, né, que são de hidrocarbonetos. Então, pode ser aqui um metil, um etil, um propil e assim sucessivamente, né? Então, pode ser estruturas bem grandes, né? Então, pode ser CH3, pode ser um CH3CH2, certo? Né? Fazendo essas ligações aqui no lugar do R, tá? Pode ser um CH3, CH2, CH2, certo? Ou seja, a estrutura vai crescendo. Pode ser uma cadeia carbônica longa, então aqui no lugar de R ou de R', tá? Então são os alquíls. Agora, o que são os arilas? Arilas aqui são grupos aromáticos, certo? Então, no caso, podem ser estruturas que possuem esse formato, né? Então, pode ser, se tiver ligado direto já aqui no R ou R', né? Vai ser o fenil, certo? Então, isso aqui é fenil. Agora, se for essa estrutura aromática, né? Só lembrando que aromático, tá? Tem que ser esse anel aromático aqui com as duplas alternadas, certo? Então, fenil liga-se direto já o carbono, né? O R aqui, tá? Deixa eu até apagar aqui em vez de colocar carbono para não ficar confundindo, né? Pode ser R ou R', né? Que seria aqui. Agora, esse grupo aqui é o benzil. Então, ele já tem um carbono aqui. Vamos colocar CH2. E aí pode ser R ou R', né? Que aí só coloquei R aqui porque esse carbono seria aqui, tá? Então, aqui a gente tem o benzil. Então, podem ser então estruturas que são os alquíls, né? Ou os aríos, que seriam então estruturas aromáticas, beleza? Então, a estrutura sempre em 120 graus aqui. Então, sempre 120 graus. E aí a gente pode ter um anel aromático aqui, uma cadeia carbônica, ou duas cadeias carbônicas, ou dois anéis aromáticos, mas sempre o R e o R' aqui tem que se iniciar com um carbono, ok? Bom, e aí para a gente fazer a nomenclatura, então, dessas funções orgânicas, né? Dessas funções orgânicas, não, dessa função orgânica que é a cetona. Como que ocorre esse processo? Primeira coisa que você vai ter que fazer, identificar a cadeia carbônica principal. O que quer dizer? Eu vou ter que identificar a cadeia que tem o maior, o maior número de carbonos. Então a gente precisa ali do maior número de carbonos. Então vamos contar lá e vamos ver qual que é a maior sequência de carbonos ligados sequencialmente, obviamente, tá? Depois, o que a gente vai precisar? A gente vai precisar determinar a posição do grupo carbonila. O que é mesmo o grupo carbonila? O grupo carbonila é o C-O, tá? E aqui R'. A gente vai ter que determinar onde que está esse grupo aqui na estrutura. Então, você vai contar a quantidade de carbonos e vai ver qual que é o menor número possível dentro da cadeia principal que a gente determinou anteriormente. Então, isso aqui vai ser importante. E terceiro, identificar se há alguma ramificação. Ou seja, quando você está calculando a quantidade de carbonos, você vê que existe alguma estrutura, por exemplo, vamos dizer que esse R aqui fosse uma estrutura maior, né? Vamos dizer que ele fosse uma estrutura que no caso tivesse ali, vamos dizer, mais uns 5 carbonos, né? Então, no meio desses 5 carbonos, eu vou apagar aqui. Então, vamos dizer que tem mais 5 carbonos.
3, 4, 5. Vamos dizer que um desses carbonos, bem nesse carbono aqui, ó, deixa eu pegar em preto agora, existisse aqui um CH3. O que quer dizer isso? Isso aqui é uma ramificação. Então, na hora que você está contando aqui, seria, né, 1, 2, 3, 4, 5, 6 átomos de carbono. Então, met, et, prop, but, pent, ex. Então, seria ali ex alguma coisa, tá? É lógico que a gente teria que determinar onde está a função inicialmente, né? Ela estaria aqui no carbono 2. Vamos dizer que aqui fosse um metil, né? Então, a gente teria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carbonos na realidade. Então, não é ex, é ept, né? Ele estaria no segundo carbono e a ramificação ia estar em qual? 1, 2, 3, 4. No quarto carbono, a gente teria essa ramificação. Então, seria um 4-metil, certo? 4-metil, hept alguma coisa. Tudo bem? Só ligação simples, a gente colocaria an, né? Então, heptan alguma coisa. Então, a gente tem que observar se há essas ramificações. Ou seja, seguindo o mesmo exemplo do que? Seguindo o mesmo exemplo da nomenclatura lá dos hidrocarbonetos que a gente estudou anteriormente. E por fim, existe um último passo, que é a composição do nome, né? Então, o que a gente vai ver agora? A gente vai ver como que a gente chega na composição final da nomenclatura das cetonas. É o quarto passo. Então, quando você já fez todo o levantamento desses 3 passos aqui, você vai para o quarto passo, que é a construção do nome. Então, primeira coisa, você vai colocar a posição da ramificação, se tiver, né? Então, você já vai separar lá. A primeira coisa que você vai escrever é a posição da ramificação. Depois, o número de carbonos da cadeia principal. Então, você determinou a cadeia principal, você vai colocar lá o número de carbonos. Como? 1 carbono é met, 2 é et, 3 é prop e assim sucessivamente. O tipo de ligação, né? Tipos de ligações que podem existir aonde? Na cadeia principal. Então você vai levar isso em consideração. Se for tudo ligação simples, an. Se tiver pelo menos uma ligação dupla na cadeia principal, vai ser en. E aí você tem que identificar a posição. Carbono 1, 2, 3, assim sucessivamente. A posição da carbonila, que a gente viu, né? Carbonila, sempre lembrando, C-O. Então, a gente vai determinar a posição que ela vai estar. Carbono 2, 3, 4, assim sucessivamente. Nunca no carbono 1, né? Como a gente viu anteriormente. E, por fim, o final vai ser ona. O que quer dizer isso? Ona é o prefixo que identifica quem? Identifica as cetonas. Então, toda cetona é final ona, ok? Então, vamos ver aqui alguns exemplos de cetonas, tá? Então, a gente tem aqui essa estrutura. Então, a gente observa que bem aqui, deixa eu pegar uma outra cor aqui, que bem aqui, ó, nessa região aqui, nós temos o quê? Nós temos a nossa carbonila, tá? E ela vai estar em que posição? Bom, se a gente for nesse sentido, a gente vai ter 1, 2, 3 e 4. Ou seja, ela vai estar aparecendo no carbono 2. Agora, deixa eu pegar outra cor aqui. Se a gente vier nesse sentido, 1, 2, 3 e 4. Ela vai aparecer no carbono 3. O que isso quer dizer? Quer dizer que o menor número possível é no 2. Então, a gente já sabe que a carbonila vai estar no carbono 2. Ok? Deixa eu apagar aqui em cima para não confundir. Então, carbono 2 ela vai aparecer. Logo em seguida, o que a gente vai ter que ver aqui, tá? A estrutura, a quantidade, né? Primeiro, o primeiro passo era ver a estrutura principal, né? Então, a gente tem aqui 1, 2, 3, 4. Isso aqui era simples, né? Então, a gente sabe que é met, et, prop, but. Então, vai ser but alguma coisa. Então, vamos começar a marcar aqui. Existe alguma ramificação? Não, não existe nenhuma ramificação. Você não vê, por exemplo, sair um carbono daqui, tá? Isso aqui, só para lembrar, a dupla O não é ramificação, faz parte da carbonila, certo? Então, temos 4 carbonos na estrutura, então vai ser but. Ok? But. Agora, os tipos de ligação que a gente tem entre os carbonos, tá? Não com o oxigênio, sempre entre carbonos. A gente tem ligação simples, simples e simples. Isso quer dizer que vai ser, então, se é tudo simples, an. Então, é butan alguma coisa.
Nós sabemos que agora a posição da carbonila é no carbono 2, então põe um tracinho, coloco 2. E o que? Sempre que indicamos cetona, a gente finaliza com ona. Tá? Então o nome dessa estrutura é o butan 2-ona. Tudo bem? E também poderia ser, no caso, como só tem a única coisa diferente do hidrocarboneto, né? Se a gente tirasse essa C dupla O e colocasse 2 hidrogênios aqui, seria um hidrocarboneto comum, né? Seria o butano. Como existe só a única coisa diferente daqui é a carbonila, a gente poderia também dar um nome aqui da seguinte forma: 2-butanona, certo? 2-butanona também poderia ser, tá? Esses dois nomes aqui. Eu prefiro o anterior. Eu gosto mais desse daqui. Por quê? Porque fica muito mais simples de você identificar a posição da função carbonila, ou seja, que dá origem à cetona aqui dentro da estrutura, tá? Eu prefiro essa aqui, mas esse formato aqui é muito utilizado também. Bom, vamos ver agora a 2, tá? Então aqui, 1, 2, estrutura 2. Vamos lá. Essa estrutura, a gente vai ter que contar inicialmente a quantidade de carbonos, tá? da cadeia principal. Então, nesse caso, vamos ver aqui. A gente tem 1, 2, 3, 4, 5, ok? Então, tem 5 carbonos. Tá, mas ó, tem aqui também a possibilidade de começar por esse carbono aqui. Vamos começar por ele também? 1, 2, 3, 4, 5. Ou seja, vai continuar com 5 carbonos, indiferente por quem eu comece a contar aqui, ok? Só que, pelo fato de eu começar a contar por aqui ou por aqui, a gente vai ter uma ramificação. E essa ramificação, né, vai aparecer em qual dos carbonos? Ele vai aparecer no carbono 1, 2, iniciando por aqui, né? Deixa eu até pegar uma outra cor aqui para ficar mais simples, né? Então, em azul, a gente começa fazendo a contagem pela parte de baixo, tá? Deixa eu tirar daqui. A gente começa pela contagem de baixo, então a gente vai ter 1, 2, certo? Então, aqui a gente tem carbono 1, carbono 2 e a ramificação aparecendo no 2. Se agora eu fizer a troca e começar em vermelho pelo de cima aqui, então vamos lá. 1, 2. Também aparece no 2. Ou seja, a nossa ramificação, que é uma ramificação do tipo metil, ela aparece aonde? Ela aparece sempre no carbono 2. Então, dessa forma, o que a gente faz, tá? Deixa eu só retirar aqui essas cores extras. Então, o que a gente vai fazer aqui agora? A gente já sabe que existe ramificação no carbono 2 e que a estrutura tem 5 carbonos, tá? Bom, primeira coisa então, para montar o nome, vamos começar pela ramificação. Lembra lá da sequência, né? Dessa sequência? Posição da ramificação. Se tiver, no caso desse aqui, tem. Então, ela está onde? Carbono 2. Então, 2, ok? 2 o quê? É uma estrutura do tipo metil. Então, a gente vai colocar aqui metil. 2 metil, a gente coloca traço. Quantos carbonos tem essa estrutura? 1, 2, 3, 4, 5. Beleza, e se eu contar agora nesse sentido aqui? 1, 2, 3, 4, 5, também. Agora a posição da carbonila, ela vai estar em qual carbono? Vamos ver, iniciando nesse sentido aqui, ó, indo da esquerda para a direita. 1, 2, 3, está aparecendo o carbono 3. Se eu fizer agora da direita para a esquerda, 1, 2, 3, também. Se eu começar por esse carbono agora, 1, 2, 3. Então, indiferente, qualquer lado que eu vou iniciar, ela está bem no centro da estrutura. Então, dessa forma, a gente sabe que são 5 carbonos, então vai ser pente. Pente o quê? A gente tem aqui só ligações simples, tá? Deixa eu trazer aqui para baixo para ficar mais fácil de escrever aqui o nome, tá? Que vai ficar mais longo o nome, tá? Então a gente sabe que é 2-metil, pente, só ligação simples, certo? Então, 2-metil, pentan. Aí vem a nomenclatura da função orgânica, né? Que no caso aqui é a função C-O. Como que vai ficar? Então o nome aqui está no carbono 3, certo? Então põe traço, ona.
Então, essa estrutura aqui é o 2-metil-pentan-3-ona. Tudo bem? Então, tem esse nome, essa estrutura aqui. Se você passar essa nomenclatura aqui, se for lida no Japão, eles vão construir essa estrutura. Se for lida nos Estados Unidos, eles vão construir essa estrutura. Se for lida na Argentina, eles vão construir essa estrutura. Essa estrutura é válida para qualquer lugar do mundo, ok? Então, a primeira aqui é o butan-2-ona. O segundo aqui é o 2-metil-pentan-3-ona, tá? E agora o terceiro, certo? Ele vai ser essa estrutura que tem esse anel aromático aqui. Bom, como que a gente começa a contagem? Até vou mudar ela aqui, só para ficar mais didático para a gente. Vou aumentar a estrutura aqui, vai. CH3. Tá? Então a gente tem essa estrutura maior aqui. Como que vai ficar a nomenclatura dessa estrutura? Primeira coisa, a gente vai ver cadeia carbônica, tá? Qual que é a cadeia carbônica principal? Bom, a cadeia carbônica principal vai ser essa daqui. Temos 1, 2, 3, 4 carbonos, tá? Por quê? Porque esse último carbono aqui ele faz parte do anel aromático, tá? E quando a gente tem esse carbono, tá? Só lembrando aqui, ó. Deixa eu pegar em vermelho. Quando a gente tem esse carbono bem aqui, ó, tá? Então tem esse carbono aqui, tá? Que faz parte dessa intersecção, mais esse outro carbono aqui. O que que a gente tem? A gente tem uma estrutura que é o benzil, tá? Então isso daqui, essa estrutura só aqui, já é o benzil, ok? Então a gente já pode separar aqui toda essa estrutura como benzil. Se não tivesse esse carbono aqui, ó, e já tivesse esse anel aromático ligado diretamente ao carbono central, que é parte aqui da cetona, ok? Ou melhor, da carbonila, aí seria o fenil, tá? Como a gente viu aqui, certo? Então a gente tem essa estrutura aqui, ó, que é o benzil, tem esse 2 carbonos ligado ao próximo carbono. Se a gente tiver só um carbono ligado ao carbono que vai levar a estrutura com já diretamente a carbonila, né? Aí, no caso, a gente tem o fenil, tudo bem? Então, só lembrando isso. Então, aqui a gente já sabe que é benzil. Sabendo que tudo isso daqui é o benzil, eu posso só contar a partir daqui, ó. Tudo bem? Então, eu já posso contar a partir daqui. Quantos carbonos que nós vamos ter aqui? A gente tem, então, 1, 2, 3 carbonos, ok? Então, a gente tem 3 carbonos aqui. Aí vai ter 4, 5. Então, essa estrutura central aqui, ela é formada por um benzil mais esses 3 carbonos. Então, como que vai ficar a nomenclatura? Vamos lá. A gente vai ter aqui, iniciando basicamente nesse sentido, tá? Aqui, a nossa estrutura, que é a cetona, ela vai aparecer no carbono 3. Então, a gente vai adicionar depois o 3, indicando a carbonila. E a benzila, né? Ela vai aparecer aonde? Ela vai aparecer no carbono 4, tá? Vocês concordam comigo que se eu fizer nesse outro sentido, a gente vai ter a benzila aparecendo já no começo? Então, a gente vai ter a seguinte nomenclatura aqui. A gente vai colocar benzil, tá? Não preciso colocar um aqui, né? Porque o benzil já indica que já está na ponta da cadeia. Então, benzil, tá? Aí, quantos carbonos a gente vai ter? 1, 2, 3. Met, et, prop. Então, prop, só ligações simples. Propan. O que? A gente tem a estrutura aqui aparecendo nesse terceiro carbono. Prop 3 traço o que? A gente tem a função que é a cetona. Então, ona. Benzil, propan, 3-ona. Então, a gente sabe que quando a gente monta essa estrutura, nós vamos ter basicamente a carbonila aparecendo no terceiro carbono,
que está ligado ao benzil, ok? Então a gente tem esse tipo de estrutura aqui, tá? Tanto começando por aqui, né? Quanto começando por aqui, o carbono aparece no, ou melhor, a função cetona aparece no terceiro carbono, ok? Então, essa é a nomenclatura, no caso aqui, dessa estrutura que possui o anel aromático. Esse tipo de estrutura, ela não é tão, não é tão simples de aparecer, por exemplo, em exercícios, ou, por exemplo, em estruturas reacionais, tá? Não vão ser tão mais simples de aparecer, não. Em geral, são essas estruturas mais parecidas com hidrocarbonetos de cadeia simples que vão ser utilizadas, tá? Bom, pessoal, então aqui a gente aprendeu hoje o que são as cetonas, que são derivados das carbonilas. Então espero que vocês tenham aprendido algo novo. Se for possível, dê uma olhada lá no outro canal que eu tenho também, que é o Ciência Química, que lá eu trabalho mais com características de ciência mesmo, né? Curiosidades científicas, basicamente. Muito obrigado pela sua companhia e até a nossa próxima aula de Química.